Um carinho aí no irmão. Hã? Deus é bom? O tempo todo. Amém. Então tá bom. Então toma seu assento. Imagina o que é que eu vou pregar hoje, gente. Hã? Dá um chute aí. Dá um chute não. Não é muralha não. Graça. Eita, aí, mas Marcelão já está na sintonia comigo, né? Estou ficando meio enjoado nesse negócio de pregar sobre graça, né? Abre a sua Bíblia aí, por gentileza, em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Não quero ser cabalístico, não, muito longe disso, mas 6 é um número que fala sobre o homem. 7 é o número da perfeição. O candelabro, sabia que o candelabro do tabernáculo, ele tinha uma haste principal, e para cada lado que suportava 3 hastes para um lado, 3 hastes para outro lado. Então 6 hastes eram sustentadas pela haste principal. 6 é o número que fala do homem. 7 é o número que fala de Deus. O candelabro tinha 7 hastes. Deus é o que sustenta o homem, amém? Lembrei desse número 6 aqui, só porque eu falei de Gênesis capítulo 6, mas acho que já enriqueci mais alguma coisinha aí no que diz respeito à cultura bíblica. Só eu que não abri. Ô, pastor Antônio, terrível isso. Vamos lá. Gênesis capítulo número 6, acharam? Tá fácil, né? A partir do verso de número 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, porque sobre nós ecoa a maravilhosa palavra da graça. Oh, meu Deus, que cenário é esse que a Tua palavra nos registra? Violência espalhada por toda a terra. No meio daquele caos, Senhor. Pai amado, de onde há de vir a esperança? No meio de toda aquela violência, Pai, qual é a esperança para os homens? Aonde está a palavra de salvação? No meio de todo o caos, Senhor. Pai amado, de onde pode nos vir o socorro? Deus, em nome de Jesus, fala conosco de forma poderosa nessa noite, Pai. Renova sobre nós a fé, a esperança, a alegria, Deus, de servir ao Deus vivo. A alegria de servirmos a um Deus de amor, um Deus de graça. O Deus que transforma todas as coisas. Pai amado, renova, Deus, em nós essa alegria, essa verdade, essa esperança, em nome de Jesus. Amém. Olha o cenário. A terra estava cheia de violência. Violência de quem? Violência dos homens. Será que você consegue se transportar àquele tempo? A ponto de você imaginar a sua sociedade? Acho que não é muito difícil não, né? Não é muito difícil a gente imaginar isso não, né? A terra estava cheia de violência. Não tinha tiro naquela época, mas havia... O homem era o mesmo homem de hoje, era o mesmo homem da antiguidade. Era o mesmo homem que cobiçava, era o mesmo homem que escarnecia, era o mesmo homem que matava, era o mesmo homem que roubava, era o mesmo homem que maldizia, era o mesmo homem falido de fé, de esperança, era o mesmo homem afastado de Deus. Podia mudar a tecnologia, as armas, enfim, mas o homem era semelhante. E aos olhos de Deus, no relato de Deus, ele via, olha, a terra está corrompida. O homem, o ser vivente, estava corrompido.
Todo o caminho na terra estava corrompido, havia violência. Aos olhos de Deus, aquilo não era bom. Gente, do que é que vai sair desse cenário? O que é que você pode esperar de uma terra ruim? O que é que você pode esperar de uma cultura nefasta? O que é que você pode esperar de uma sociedade corrompida? Corrupção. O que é que você pode esperar de um cenário desolador? Desolação. O que é que você pode esperar de uma cultura egoísta? Egoísmo. Mas a Bíblia vai falar de um homem. Então disse a Noé. Deus resolve falar com um homem. E se no meio daquela sociedade Deus fala com um homem, eu não posso deixar de dizer que ainda que a gente caminhe numa sociedade que se corrompe, a nossa sociedade se corrompe, mas muito embora a minha sociedade esteja corrompida, isso não me faz também um corrupto, porque as pessoas mentem, adulteram, eu não vou ser um mentiroso e um adúltero. Se a minha sociedade vai à perdição, não é porque ela vai para a perdição que eu também vou para a perdição. Eu posso ser diferente. Você pode ser diferente. A gente escuta tanta desculpa por aí, não é isso? Ah, pastor, mas lá no meu trabalho todo mundo mente. Isso não é desculpa para você mentir. Ah, lá onde eu estou, lá no prédio, todo mundo fala mal um do outro e por conta disso você vai falar mal também. Por conta do erro alheio, você também vai nesse mesmo caminho. É interessante que no meio daquela sociedade, Deus encontra um homem para se relacionar. Deus encontra um homem para falar. Deus encontra um homem que lhe dá ouvido. Deus encontra um homem que crê nele. Deus encontra um homem que quer caminhar de forma diferente. Toda a criação estava corrompida. Parece que é igualzinho hoje. Estava tudo errado, tudo longe de Deus. Mas Deus encontrou um homem para fazer aliança, não é? Noé, queridos, nesse quadro, ele ilustra para a gente. Ele traz a ilustração de um homem de Deus numa sociedade corrompida. Aqui eu posso dizer que eu posso mostrar 7 características de um homem de Deus. E é muito interessante isso. Vem comigo aqui no verso de número 9. Eis a história de Noé. Tá, vamos lá. Primeira característica de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus. Noé era homem justo. Justo é aquele que pratica justiça. Justo é aquele que caminha de uma maneira, enfim, a correta, justa. Noé era um homem justo. A sociedade era corrompida, mas Noé não era a sociedade. A sua casa, ou seja, a sua família pode vir da corrupção, mas você não é a sua família, amém? A nossa sociedade pode ser corrompida, mas você não é a sociedade. Você é um indivíduo na sociedade. É o seu livre-arbítrio, a sua escolha. Participar da corrupção ou não. Noé, no meio da sociedade corrompida, Noé era um homem justo. Diz aí para a pessoa que está do seu ladinho aí, fala assim, meu irmão, não é porque os outros são que você também é. Você pode fazer diferença. Você pode fazer diferença. Você pode ser diferente no meio dessa corrupção. Você tem a opção de fazer diferença. Segunda característica de Noé, vai, ainda no verso 9. Bom, Noé era homem justo e íntegro. No caráter de Noé havia integridade. Havia interesse, ele não era um cara dúbio, ele não era um cara de sombras, de hoje faço assim, amanhã faço de outro jeito. Noé, ele era íntegro, ele era correto. O caráter de Noé era correto. Continua, ainda no verso 9. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Bom, por ser justo, por ter um caráter íntegro, ele tinha bom testemunho no meio dos seus.
Ele era o tipo da pessoa que hoje, aquele que gosta da prostituição não vai chamar para ir para a prostituição com ele, porque sabe de antemão que aquele homem não concorda com a prostituição. Aquele que gosta da fofoca não vai chamar aquele para fofocar, porque de antemão sabe que não é a pessoa dada à fofoca. Aquele que gosta de um desvio de conduta, de dinheiro, desvio de sei lá o que você possa imaginar, não vai chamar você que de antemão já tem demonstrado que não gosta daquela prática. A maneira de ser de Noé, ainda que a sociedade dele estivesse corrompida, fazia com que aqueles que estavam corrompidos não o procurassem para a corrupção. Noé fazia diferença, Noé era diferente, mesmo no meio daquela sociedade. Diz ainda, vamos lá para a nossa quinta, finalzinho aqui, ó, depois que fala que ele era entre os seus contemporâneos, tem um ponto e vírgula. Noé andava com Deus. Gente, que legal. Eu vejo, escuto assim, é uma luta nossa, né? Pastor, a minha família é toda da Umbanda. A minha família é toda do Espiritismo. A minha família está toda no catolicismo. A minha família está toda naquilo, naquilo outro. Minha família toda está na prostituição. Olha, meu primo com não sei quem, a minha mãe teve não sei o que lá com não sei quem, meu pai não sei o que lá, bebia, tinha um monte de mulher. Eles são eles, você é você. A sociedade é uma e você é outro. Foi assim com Noé. Foi assim no tempo de Jesus, a ponto de Jesus dizer, olha, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Se a sociedade no meio do tempo de Jesus não estivesse ainda corrompida, não precisaria de um grupo para ser sal, nem luz. Se todos fossem luz, para que chamar? Seria redundância. Mas Jesus está demonstrando que, olha a nossa sociedade. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz, vocês são diferentes. O apóstolo Paulo chega a dizer aos coríntios que nós que estamos em Cristo, nós somos o aroma, a fragrância de Cristo. Para os que estão em Cristo, somos o bom perfume de vida. Mas para quem está longe, somos perfume de morte. Porque aqueles que estão fora de Cristo, eles vão olhar para a gente, vão ver a diferença e vão entender que tem algo muito diferente de quem está em Cristo e de quem não está em Cristo. E é nosso caminhar em reto procedimento. Basta você caminhar reto com Deus, que as pessoas que não estão em Cristo vão entender que o caminho deles é caminho de morte. Que o caminho deles é caminho de erro. O crente não precisa nem abrir a boca para evangelizar. Basta você ser cristão onde você estiver, porque as pessoas vão ver que tem que ter diferença. Vão encontrar em você algo que não encontram nele. E eu não estou falando de você andar de terno ou não, de você andar de bermuda ou não, de você só andar de calça jeans ou não. Não estou falando de exterior, eu estou falando de essência. Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Lindo isso, né? Tem uma outra pessoa que cita, nossa, se me falha a memória, são um versículo ou dois, se não me engano é um versículo só, quando fala de Enoque. E Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o transladara. É assim que falava de Enoque. O homem andava com Deus, gente. Pronto. É o que a Bíblia fala de Enoque. De repente, ele vai falar que já não era mais. Quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, não conhece mais. Que Deus levou para si. Mas era um homem que andava com Deus. Está em outro homem que andava com Deus, Noé. E no meio daquele caos, Noé continuava andando com Deus. No meio de todo aquele burburinho, de todo aquele barulho da sociedade, Noé andava com Deus. E as pessoas fornicavam e Noé andava com Deus. E falavam mal e Noé andava com Deus.
E violentavam, e Noé andava com Deus. E gritavam, e berravam, escarneciam, mas Noé andava com Deus. E nós no nosso trabalho, e nós na nossa casa, e nós na nossa cultura, e nós na nossa realidade de vida. Qual é a desculpa que a gente vai dar? Não interessa, meu irmão. Noé andava com Deus. E eu tenho que andar com Deus, e você tem que andar com Deus. E se o mundo desabar, você vai desabar junto. E se tudo for errado, você vai errar junto. E se todo mundo pular da ponte, você vai pular também? Não. Porque eu sou diferente em Cristo, você é diferente em Cristo. Você tem o que o mundo não tem, a presença do Espírito. Então não tem desculpa. Não tem engano. Perfeito, eu sei que você não é, como eu também não sou. Mas, segundo João, em 1 João, no capítulo 5, ele fala assim, que os nascidos de Deus não vivem em pecado, porque Deus os arrancou do mundo. Jesus orou lá em João 17, Jesus, olha, Deus, eu não peço que você o tire do mundo, mas livra-os do mal. Jesus ainda nos deixou aqui nessa sociedade, não fez uma oração para o Pai levar a gente, porque precisava de ter discípulos aqui para pregarem a palavra, para fazerem essa diferença, para serem sal, para serem luz, para anunciar as boas novas. Não tem desculpa. Noé, naquela sociedade, andava com Deus, tinha comunhão com Deus. Deixa marcadinho aqui Gênesis 7, vem comigo aqui em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2. Vai lá para o finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo de número 2. 2 Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso de número 4. Acharam? Amém? Olha o texto. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé era pregador da justiça. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. Noé tinha bom testemunho. Noé tinha comunhão com Deus. Noé era pregador da justiça. Volta lá para Gênesis capítulo 2. Verso 22 diz assim. Gênesis 2 não, Gênesis 6, perdão. Gênesis 6, verso 22 diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé era obediente a Deus. Então, quantas características citei? Justo, íntegro, bom testemunho, comunhão com Deus, obediente, pregador da justiça. 6 características de um homem de Deus. Mas o que é mais lindo é o que segue, no verso de número... Qual o número? Verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Talvez você pense assim: por que será que Deus escolheu? Por que será que Deus permitiu que Noé entrasse na arca? Aí talvez você se engane lendo esses requisitos e falando assim: puxa, porque ele era um homem justo, então ele merecia entrar na arca. Ele andava com Deus, então merecia entrar na arca. Ele era um homem íntegro, puxa, merecia entrar na arca. Pelo que o pastor Antônio está falando, estava tudo errado, mas Noé estava certinho, tinha comunhão com Deus, tinha bom testemunho, pregava, esse era o cara, então ele merecia entrar na arca. Só que sabe o que a Bíblia fala? Que Noé achou graça diante de Deus.
Noé tinha qualidades maravilhosas, mas a principal característica de um homem e de uma mulher de Deus é desfrutar da graça de Deus. Noé não entrou na arca porque era íntegro. Noé entrou na arca porque achou graça diante de Deus. Noé não entrou na arca porque ele era justo. Noé entrou na arca porque ele encontrou graça na presença de Deus. O que é graça, queridos? Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que você não tem e Deus lhe dá sem que você pague nada por isso. Graça é algo que Deus lhe dá sem que você possa retribuir de alguma forma. Graça é aquilo que Deus te dá e que está inacessível a você pelas suas questões de forma naturais. Misericórdia é quando Deus impede que algo lhe sobrevenha por fruto de algo que você tenha cometido. Misericórdia é quando Deus impede que venha uma sentença. Graça é quando Deus te dá, sem que você tenha feito nada por isso. Abre comigo aqui, ó, em Efésios capítulo 2. Vocês leram comigo? Noé achou o quê? Graça, amém? Noé achou graça. E o que é que diz Efésios capítulo 2, no verso de número 8? Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos. Noé achou graça. Graça vem de fé. Pastor, eu quase não leio falar sobre fé no Antigo Testamento, é verdade. Mas a fé estava lá no coração de Noé também. Ele era homem íntegro, ele era reto, ele era um cara justo, ele tinha bom testemunho, ele andava com Deus, ele era obediente a Deus. E o que está por trás daquilo tudo é que ele era um homem de fé. E dentro desse conjunto da fé, dessa verdade da fé, Noé encontrou graça, favor imerecido. Você conhece a história de Noé, eu já me antecipei, ele vai construir uma arca, ele vai entrar nessa arca. Ele não ouviu a voz de Deus, ou ele não construiu aquela arca, porque ele tinha merecimento. É fato, ele era um homem diferente da sua sociedade. Mas tudo isso, toda essa verdade de vida sobre Noé, é fruto da graça. Só graça. Só graça para te botar sentado aqui hoje, para ouvir a palavra de Deus. Você lembra de onde Deus te tirou, meu irmão? Você lembra do lamaçal que Deus te tirou? Você lembra da miséria espiritual que Deus te arrancou? Você lembra da sequidão de vida que Deus te tirou? Um belo dia, talvez você tinha raiva de crente, tinha ojeriza a igreja, tinha raiva de pastor. Aí Deus te coloca, você está numa igreja para ouvir a palavra dele. E aí numa palavra Deus transformou teu coração, tua vida, e você falou, eu preciso, eu quero. Eu era assim. Eu via crente evangelizando na rua, passava com o meu carro, baixava o vidro, tinha prazer em gritar umas heresias. Eu tinha prazer em gritar, seu crente, isso e aquilo, você vai arder no inferno. Tinha uma raiva, crente entrava para evangelizar no ônibus, já cerrava logo o dente, logo, dá esse folhetinho não. Aí um belo dia me convidaram para entrar na igreja, né? Domingo de manhã, eu já estava chateado, injuriado, porque eu não tinha ido para a praia, sol bonito aquele dia. Surfista, deixei de surfar lá só para agradar a família da minha ex-namorada. Aí eu vi lá o pastor pregando, eu ficava falando no ouvido da minha ex-namorada. Que maluquice é essa que esse cara está falando? Que bobajada. O meu que hoje é o meu padrinho de casamento, também hoje ele é pastor, Rodrigo Ribas, ele estava atrás de mim no dia que eu entrei na igreja pela primeira vez. E ele testemunhou para mim isso. Luiz, olha só, tu não lembra disso não, cara? Quando o pastor pregava, tu falava muito de palavrão no ouvido da tua namorada. Eu e o pastor ia pregando e você falando no ouvido dela um monte de bobagem, você falou palavrão no meio do culto. Pois é, eu ouvi aquilo lá. Aí 2 semanas depois eu virei para ela, vamos voltar lá? Estou querendo ouvir aquele negócio de novo. Aí voltei um domingo,
Aí voltei outro domingo. Aí voltei um terceiro domingo. Aí o pastor lá domingo à noite pregou, aí fez o apelo. Eu já estava, moidinho. Aí pregou, fez o apelo. Quem quer entregar a vida para Jesus? Eu, assim, ó, com a mão colada aqui, não levanto. Aí ele desviou o assunto, começou a falar de outra coisa. Aí, de repente, eu fiz uma oração. Deus, se tu está mesmo nesse negócio aqui, se tu está falando mesmo comigo, faz esse cara aí fazer esse apelo de novo que eu levanto minha mão. Tem umas orações que Deus ouve rápido, né, gente? Não é que o pastor Paulo Silas, eu orei, logo depois ele, vou fazer esse apelo aqui de novo, pela última vez. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão agora. Aí não tinha mais cara de pau, né, gente? Levantei a mão, né? Enfim, foi uma bênção, me converti, mas exatamente isso. É graça. É a graça que transforma o pecador. É a graça que pega o revoltado e faz dele um canal de amor. É a graça que pega um drogado e faz dele sustento. É a graça que pega um alucinado e dá uma direção. É a graça que transforma, queridos. É a graça que pegou o apóstolo... Gente, eu estou falando de exemplo nosso aqui, mas é a graça que pegou o apóstolo Paulo, um cara altamente, dedicado à sua fé, à sua religião, ao judaísmo, mas foi um cara que consentiu com a morte de Estevão, foi o cara que prendia cristão, levava para os doutores lá, e muitos cristãos morreram por conta dessa perseguição, muita dela levantada pelo apóstolo Paulo. É Deus, só Deus que pega um cara desse e faz dele o maior evangelista da história, que vai fazer dele um homem que vai escrever 13 livros do Novo Testamento. Só Deus para fazer algo assim. Só Deus para pegar um homem titubeante de caráter, de pensamento, de fé, e vai falar, olha, Simão, eu vou te chamar de Pedro. Pedro é rocha, gente. Só Deus para fazer de Pedro um pescador de almas. Só Deus para pegar a prostituta e fazer aquela mulher crer. E depois colocar essa mulher na linhagem de Jesus, Raabe, está lá em Mateus capítulo 1. Só Deus para pegar aquela mulher que estava lá junto à fonte, aquela samaritana junto à fonte, que andava provavelmente à margem da sociedade por uma questão dela de vida. Só Deus para pegar aquela mulher e fazer aquela mulher ter coragem para entrar na cidade gritando assim, olha, encontrei o Messias. Está lá. E por aquilo que ela falou, muitos se converteram a Cristo. E aqueles que não se converteram por aquilo que ela falou, foram até Jesus para ouvir Jesus falar. De onde Deus te tirou? Qual é a tua realidade de vida? Só a graça, queridos. Só a graça. Noé, ele tinha qualidades que eu enumerei aqui. Mas o que é mais tocante na vida de qualquer um de nós é que a mesma graça que nos encontrou é a mesma graça que encontrou Noé. A mesma graça que fez de Noé um diferencial naquela sociedade, é a mesma graça que encontrou a cada um de nós. Por isso eu não me programei para falar dessa maneira, mas é o que tem vindo aqui ao meu espírito. Eu posso ser diferente aonde eu estou. Você pode ser diferente aonde você está. Pode estar tudo destruído, corrompido do teu lado, mas você pode ser diferente. Você tem algo dentro de você que as pessoas que estão corrompidas não têm, que é o Espírito Santo. Eu adoro pregar isso. Eu adoro lembrar que dentro de mim tem o Espírito do Criador habitando aqui dentro, habitando dentro de vocês. Eu amo nos lembrar que o Espírito de fé, ele habita dentro de cada um de nós. Que o Espírito da paz está aí. Que o Espírito da cura, ele está aí. Que o Espírito de milagre, ele habita em cada um de nós. Que o Espírito da esperança, ele habita em cada um de nós. Que o Espírito de renovo habita em cada um de nós. O Espírito de coragem, ele habita em cada um de nós. O Espírito da esperança, ele habita em nós. O Espírito da ressurreição, ele habita em cada um de nós.
E o que mais você precisa para fazer diferença? Você já tem tudo. Eu já tenho tudo. Eu posso fazer diferença. Noé achou graça. Não foi merecimento de Noé. Não foram as suas aptidões, não foi o seu caráter, não foi a sua integridade. Não, tudo isso faz parte da graça. Noé achou graça diante de Deus. Gênesis 6, no verso de número 14. Volta lá para Gênesis 6. O verso 14 diz assim: Deus foi falar com Noé. E Deus fala com Noé: olha, eu vou dar cabo de toda essa sociedade porque elas estão em violência, está tudo errado, está tudo corrompido. A violência do homem corrompeu toda a criação, eu vou acabar com a criação. E aí Deus fala com Noé da seguinte maneira, verso 14: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus anuncia destruição. Deus anuncia destruição. Quem aqui não ouviu, ou quem aqui não leu o que diz o livro de Apocalipse? Um dia Deus destruiu a sociedade com água, mas a Bíblia fala que Deus novamente permitirá que o fogo, e dessa vez o fogo, será o fim daquilo que nós conhecemos como a terra que nós habitamos. Apocalipse narra o dia da vingança do Senhor. Apocalipse fala de um tempo de destruição. A Bíblia fala de tormento. Jesus falou sobre a tribulação, sobre a grande tribulação. A Bíblia fala de uma aniquilação, enfim. Já ouviram isso? Já leram sobre? Mas só que da mesma maneira que Deus falou com Noé sobre o fim daquela sociedade, Deus também fala para Noé: entra na arca, porque eu vou salvar você, sua mulher, seus filhos e suas noras. Da mesma maneira que Deus nos fala em Apocalipse sobre um fim, Deus também nos fala sobre salvação. Da mesma maneira que Deus falou com Noé, Deus também fala conosco. Entrega a tua vida para Jesus. Será salvo tu e tua casa. Você já ouviu isso? Atos 16, capítulo 31. Da mesma maneira que Deus fala sobre um fim, Deus também fala sobre a possibilidade da eternidade em Cristo. Deus também fala de graça para cada um de nós. Ninguém vai ser pego de surpresa. O dia do Senhor, ele vem de surpresa. Mas ninguém vai poder dizer: eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu não compreendia. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu não compreendia. Ninguém vai, porque a Bíblia fala que Jesus virá quando todos ouvirem falar sobre Jesus Cristo. Da mesma maneira que Deus anunciou a Noé, Deus anunciou para a minha vida e para a tua vida. E Deus tem anunciado à nossa sociedade hoje. A cada dia Deus fala da corrupção no meio do povo. E Deus aponta para Cristo como a salvação, como esperança, como a eternidade nele em Cristo. Bom, Deus falou com Noé. E nós já lemos aqui que, no verso 22, que assim fez Noé. Noé obedeceu. Gente, vamos prestar atenção numa coisa. Noé não sabia o que era o termo dilúvio. Noé não sabia o que era chuva.
quanto mais chuva em abundância. Noé sabia o que era água, mas até então a Bíblia não menciona chuva. A terra era regada pelo orvalho. Orvalho Noé sabia o que era, mas chuva Noé não sabia não. Aí Deus fala para ele assim: Noé, ó, presta atenção, eu vou abrir aqui os céus, vai cair água, mas vai cair água, vai cair muita água, Noé. Vai cair tanta água que eu vou acabar com a sociedade com a água. Todo ser que respira vai morrer. Oi, Deus, vai ser assim. E ó, faz uma arca assim, assim, assim. Noé acreditou nisso ou não acreditou? Noé acreditou. Noé não foi apenas uma questão de acreditar. Existia ali uma questão de fé. Porque ele estava agindo de uma maneira que os olhos dele não tinham nunca visto aquilo. De uma maneira que a mente dele não compreendia. Só que Deus tinha falado com ele. Se Deus falou, vai acontecer, vou fazer. Isso é fé. Não é o que está em Hebreus, no capítulo de número 11? A fé é a certeza daquilo que não se vê, das coisas que esperamos, enfim. Fé. Noé teve fé. E porque Noé ouviu a palavra de Deus, e porque ele creu na palavra de Deus, ele foi atrás da árvore cipreste. Deixa eu ver essa árvore aqui, é cipreste? Tá bom, serve, vem cá, corta. Faz uma tábua aí, vai. Amarra isso aí, taca betume. Chamou os filhos dele. 100 cães de fé, anda, vamos trabalhar. Vai, amarra isso aí, carrega madeira, vai. Tem que ter 300 côvados. 300 côvados, se não me engano, são 132 metros, eu anotei isso. 132 metros. 100, vai, cata aí, cata mantimento, pega lá faz isso, faz aquilo. Temos que montar uma arca, 50 côvados, 22 metros de altura. De largura são 22 metros, 13 metros de altura. São 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Era uma arca com 132 metros. 22 metros de largura, 13 metros de altura. Arca é diferente de barco. Sabe o que é uma arca? É uma caixa. É uma caixa fechada. A arca tinha um teto. A arca não era como um barco que era cheio de janelinha. Tinha uma janela lateral. Tinha um alçapão superior. E Noé, movido pela fé, ele fez exatamente como Deus havia mandado. E aí pergunta aí, será que aquele rebuliço naquela família, todo mundo juntinho lá, montando uma caixa gigante, cerrando tudo quanto era árvore de cipreste que eles viam pela frente, será que a sociedade, os amigos de Noé não perguntavam assim: ô Noé, o que está fazendo aí, cara? Estou fazendo uma arca. Oi? Por quê? Porque vai chover. Chover? Tá maluco, cara? Tá doidão? Qual é esse chá que você está tomando aí, Noé? Já te chamaram de maluco por conta da tua fé? Já te chamaram de fanático por conta da tua fé? Já disseram que você está surtado porque você vai para a igreja, porque você dizima? Eu lembro quando eu me converti, a minha melhor amiga, eu contei para ela que eu tinha me convertido. Aí ela manda assim para mim: pô, Luiz, pensei que você fosse uma pessoa mais esclarecida. Como se a fé fosse uma coisa de ignorante. Como se a fé fosse uma coisa de alguém que não tivesse cultura, que como se fosse um bobo, né, um idiota, que estivesse sendo enrolado por alguém, que tivesse sido ludibriado, uma lavagem cerebral. É isso que fazem. Mas sabe o que eu fiz? Domingo eu estava na igreja do mesmo jeito. E lá no final do mês eu estava dizimando do mesmo jeito. Luiz, você, isso, aquilo, outro, tá bom, tudo bem. Deus falou comigo. Eu vou permanecer naquilo que Deus falou comigo. Luiz, vamos sair lá, vamos fazer um negocinho lá. Não, eu vou para a igreja. Oi? Vou para a igreja. Isso. Que isso, Luiz, tá maluco? Tô doidão. Não, eu lembrei, é verdade. Quando eu me converti, eu usava droga, a gente bebia pra caramba. Eu lembro que teve um amigo meu, enquanto eu caminhava com eles ainda, né, teve um período ali de um afastamento, e aí eu fui num churrasco, que aí sentou todo mundo, né?
Sentou todo mundo na rodinha, tudo bêbado. Eu sóbrio. Ô Luiz, me conta esse negócio aí. E por que isso, aquilo outro? E que eu não concordo com aquilo outro? Tá bom. Aí um deles falou assim, Luiz, isso é só mais uma viagem tua, isso é só mais uma onda tua. Daqui a pouquinho essa tua onda aí vai passar, você está fumando aqui um baseado de novo com a gente. Foi mais ou menos assim uma coisa que um deles, dos amigos, falou. Tudo corrompido. Só que eu estava experimentando algo novo da parte de Deus. Deus estava falando comigo. E eu permaneci naquilo. Eles se escandalizaram, eles riram, eles caçoaram, me chamaram de maluco, de lunático. Falaram que eu estava numa onda, que eu estava doidão, que depois eu voltava, que ia voltar tudo para o normal. Mas já se foram quantos anos eu me converti em 97? 21 anos, né? Bom, estou aqui. Esse barato de Jesus não passa não, gente, ó. A onda de Jesus não passa não. Estou aqui. Noé, mas imagina Noé, fazendo uma arca gigante. Os amigos lá, a sociedade passando, olhando aquilo, alguns perguntando, vai chover. Ó, abre teu olho, vai chover, Deus vai acabar com isso tudo. Muda o teu caminho, muda a tua sorte, para com esse negócio. Deus vai fazer chover. Tá maluco, Noé? Tá doidão? Noé estava cheio de Jesus, pronto. De Deus, né? Ele não sabia ainda o nome, não conhecia ainda a pessoa de Jesus. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus. O verso de número Gênesis 7, verso de número 11, diz assim, ó. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Sabe, para participar, vocês conseguem perceber que a arca, ela é a salvação? Para entrar nessa arca tem que ter fé. Noé, ele não esperou as coisas acontecerem para começar a construir a arca. Noé começou na hora em que ele ouviu Deus falar. Noé começou a procurar a árvore, Noé começou a colocar betume, Noé começou a preparar tudo quando Deus havia falado. E isso é fé. É o mesmo princípio que moveu Abrão, quando ele ouviu Deus, estando lá no meio da sua terra, lá em Ur de Caldeus, lá na Mesopotâmia. Aí Deus fala assim com Arão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa tudo aí. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde, Deus? Vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá eu te abençoarei. A gente olha a história cumprida e a gente acha que é fácil. Mas Deus chama um homem que tinha posse e fala assim, larga tudo. Larga teu pai. Larga tua mãe. Larga tudo que você tem. Larga teu conforto. Larga aí, larga o que você tem aí, teu estudo, teus valores, larga. E vai para incerteza. E vai para onde você não sabe. E vai para a situação que você não tem ideia. E vai para um lugar que você nem consegue vislumbrar. Vai para onde eu vou te mostrar. Gente, esses termos são difíceis, né? É fácil se Deus falar assim para mim, Luiz, olha, larga a tua casa, porque eu estou preparando para você uma mansão lá não sei aonde, lá você vai ser minha luz, lá você vai abençoar lá aquela nação, e lá eu já preparei para ti isso, aquilo outro, e aí é mole, aí é fácil. Aí não precisa de fé. Fé. Deus manda Abraão para um lugar que ele não conhece. Abraão, eu não sei nem como é que Deus falou com Abraão. Deus apareceu para Abraão? Não sei. Foi uma voz que ele ouviu? Não sei. Será que Abraão não questionou? Será que Noé também não questionou? Que voz é essa que eu estou ouvindo aqui? Que negócio louco é esse aqui que eu estou louco, surtei? Qual é o meu problema aqui? Qual é a minha situação? Ele teve fé, ele obedeceu, ele foi, ele avançou, ele foi naquela direção que ele havia apontado para ele. Requisito para entrar na arca: fé. Requisito para a salvação, Efésios capítulo 2, verso 6.
verso 8. A graça é dom de Deus. Não é mérito nosso, não. Vem pela fé. Salvação é graça, é dom, é favor imerecido. Vem pela fé, não de nossa obra, não de algo que a gente mereça. Romanos 10, capítulo 9, diz que Jesus é a porta estreita. Por onde é que já estou misturando os personagens. Por onde é que Noé entrou na arca? Pela janela? Pulou o muro? Não. Noé entrou pela porta. Você entende isso? Noé entrou pela porta. A arca era um retângulo fechado. Só tinha um lugar para entrar, pela porta. Na vida com Deus, na eternidade, ninguém pula muro. Na comunhão com Deus, ninguém atravessa janela. Na vida com Deus, ninguém entra pelo jeitinho. Tem que entrar pela porta. Quem é a porta? Jesus. Não tem como você ter comunhão com Deus se não for através de Jesus. Não tem como você entrar na eternidade a não ser por Jesus. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você ser evangélico, tenha que ser cristão. Não adianta você ser da nova vida, tenha que ter comunhão com Cristo. Não adianta ter dinheiro, tenha que ter fé em Jesus Cristo. Ninguém pula muro, ninguém entra pela janela, tem que entrar pela porta, e a porta é estreita. Jesus é a porta estreita. Romanos capítulo 10, verso de número 9. Quero ler. Diz assim, ó. Texto conhecido, hein? Romanos 10, verso de número 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí, catuca o irmão que está do teu lado aí para ele não dormir. E fala assim, ó. Só entra na eternidade pela porta. Hã? Ninguém pula muro na eternidade. Ninguém pula muro na eternidade. Ninguém entra pela janela. Só pode entrar pela porta. E se você voltar comigo lá em Gênesis, no capítulo 7, só que agora no verso de número 15 diz assim, ó. Gênesis 7, verso de número 15 diz assim: de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Oi? Gente, ninguém arromba a porta de salvação. E a hora que Deus fechar a porta, fechou. Quando Deus fechar, ninguém abre. Não tem carteirada, não tem mais umas mães. A salvação é para a gente hoje. A salvação é para a gente no dia que se chama agora, nesse tempo de hoje. A salvação pode ser tarde demais amanhã. A entrega de vida para Jesus é uma realidade para mim agora. Pode ser que daqui a 1 minuto não seja mais. Pode ser que amanhã não seja mais a hora. É hoje. É urgente. É para mim agora. Depois que Noé entrou, depois que Deus cumpriu aquele propósito, Deus fechou a porta. Não foi Sem, não foi Cã, não foi Jafé, não foi Noé, não foi ninguém. Foi Deus quem fechou a porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Está lá em Apocalipse. Deus fechou. Quando Deus fecha, acabou. Gente, preste atenção. Agora a gente tem 2 grupos aqui de pessoas. Tinham aqueles que estavam dentro. Tinham aqueles que estavam fora. Para quem está dentro da arca, significa o quê? A porta fechada, salvação. A chuva vai cair lá do lado de fora, mas eu estou sequinho aqui dentro. Para quem está dentro é salvação. E para quem está fora?
perdição. Danação é morte. Para quem está dentro, salvação. Para quem está fora, condenação. Porque Deus fechou a porta. E eu vou estar onde? Você vai estar onde? E no meio dessa sociedade que se corrompe, eu estou aonde? Qual é a minha história? Qual é o meu papel? Qual é a minha participação? Qual é a minha diferença? E a Bíblia então fala: arrependei-vos enquanto é tempo. Buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Gênesis 7, verso 17, sim. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. 40 é outro número, estou falando um monte de número hoje, né? 40 é o número da Bíblia que fala sobre geração. 40 anos, 40 dias, Jesus jejuou. 40 anos o povo caminhou pelo deserto. 40 anos era o tempo de uma geração na Bíblia. 40 dias choveu sobre a terra. Em 40 dias, Deus aniquilou aqueles que estavam do lado de fora da arca. 40 dias. 40 dias é um tempo. Muito embora tenha chovido 40 dias, a Bíblia fala que eles ficaram dentro da arca 371 dias. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar da arca, porque a arca me parece muito com a igreja. Eu já falei isso aqui uma vez. Estava cheio de água lá fora, e a arca estava lá flutuando, soberana lá na água. Quem estava fora, perdição. Quem estava dentro, salvação. Mas olha só, estou aqui na igreja, está muito bonito, está muito bom, né? Mas é fácil ficar na igreja? Não é não, gente. Será que era fácil ficar dentro da arca? Tenho certeza que não. Porque Deus botou, junto com a família de Noé, Deus botou dois seres, né? dois animais de cada espécie. 371 dias fechado naquela arca. Ela era fechada, gente, tá? Elefante faz cocô? Faz? Elefante faz xixi? Deve ficar fedorento, não deve? Deve. Gente, Noé fez cocô? Noé fez xixi? Fez. 100 cães de Jafé fizeram. E as noras? E a esposa? É muito amor, né? Quando o namorado solta um pulo na frente da namorada, né? Muito amor, né? É muita intimidade quando começa a acontecer isso. Aí eles tiveram que ficar 371 dias presos lá naquela arca. Animal fazendo suas necessidades. Noé também. A esposa dele estava do ladinho lá, sentindo o perfume. Isso me lembra tanto a igreja. Porque aqui eu piso no teu calo e você fica bravo comigo. Mas tu vai ter que me aguentar porque a gente está dentro da mesma arca. E aí você me dá aquela catucada assim também, que me incomoda de repente, mas é isso aí. E a gente está junto dentro dessa mesma arca. E talvez eu não seja perfeito em todas as características, e nem sempre eu esteja sorridente contigo, e talvez a gente se estranhe um pouco, mas a gente está dentro da mesma arca. E isso é a igreja. A igreja não é todo mundo ficar sorrindo, lindo, é tudo muito bom, lindo. Igreja é a gente caminhar nas nossas diferenças, a igreja é a gente caminhar nos nossos erros e acertos e perdoar uns aos outros e caminhar no mesmo propósito. Vai todo mundo junto para o mesmo lugar. E eu sou diferente de vocês, eu penso diferente, vocês pensam diferente de mim. E eu penso diferente do pastor Gama, e o pastor Gama pensa diferente de mim. Mas a gente dá as mãos e vai para o mesmo lugar. A igreja, queridos, é salvação. Mas a igreja também é lugar de amadurecimento. A igreja é lugar de paciência. A igreja é lugar de sustento, é lugar de ser aprimorado. A igreja é lugar de liberar perdão. A igreja é lugar de suportar uns aos outros. Calma, irmão, suportável não aguento o Renato, cara chato. Não é isso não. Suportáveis é o pastor Antônio chegar aqui, gente, hoje não estou muito bem. Aí vai ter um irmão que fala assim, não, irmão, não desiste não, pastor. Vai que você não é perfeito não, você tem umas coisas meio estranhas, mas
Mas no fundo, ser gente boa, vai. Existe não. Suportar uns aos outros, caminhar lado a lado, dar as mãos, colocar um propósito na frente, se unir para construir, e suportar, assim, dar suporte um para o outro, e, enfim, liberar perdão, e caminhar junto. Com certeza, dentro daquela arca não era nada fácil, eram dificuldades, 371, foi mais de um ano ali dentro, esperando a água baixar, e eles estavam caminhando juntos, aguardando aquele dia. E é interessante que a Bíblia fala, olha, Gênesis 7, eu não acabei de ler ainda, verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Há uma coisa bem interessante. Na descrição da arca da montagem, que eu não me deti aqui, a Bíblia fala de uma visão lateral, de uma maneira de enxergar lateralmente. E a Bíblia também fala de uma portinhola acima, por onde Noé depois coloca o corvo, a pomba. Então preste atenção. Na visão lateral que eles tinham de dentro da arca, o que é que eles viam lá de fora? O julgamento. Aqueles que não estavam na igreja. Eles enxergavam a morte. Mas quando eles abriam a comportinha de cima, o que é que eles enxergavam? Os céus, a salvação. Forte isso, né? É forte. Eu não sei até que ponto isso incomodava Noé, mas isso também deve incomodar a gente. Estar dentro da igreja não significa dar de ombros para aqueles que não estão dentro da igreja. A Bíblia me dá a visão de quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja. A Bíblia me traz a responsabilidade sobre estar com vocês dentro da igreja, mas também sobre aqueles que estão lá de fora da igreja. Estar dentro da igreja não veda os meus olhos para a realidade do mundo. Por isso a gente não pode parar de evangelizar. Por isso a gente tem que orar para a nossa irmã Suian, para Deus dar forças para ela para perseverar. Por isso Deus tem que dar forças aí para cada um de nós, para a gente, de alguma maneira, também fazer algo. Para a gente unir forças. Porque o estar dentro da igreja não pode me fazer cego para aqueles que não estão dentro da igreja. Enquanto Noé e sua família estavam dentro da arca, de alguma maneira eles tinham como enxergar do lado de fora, na lateral. E ali eles viam a morte. Mas quando eles olhavam para cima, eles podiam ver a salvação. É bom que você enxergue a salvação. Mas é bom também que a gente enxergue aqueles que estão lá de fora. Quanto ensinamento na arca, né? É profundo, é tremendo. E eu preciso encerrar. Qual o preço do bilhete? Hã? Qual o preço do bilhete? Quanto é que você pagou, Marcelo, para entrar na igreja? Hã? Qual foi o preço do bilhete, Ramiro? Qual foi o preço do bilhete? Não? Qual o preço do bilhete? Um bilhete foi pago. Não foi? Foi. Só que não foi eu que paguei. Foi Jesus que pagou por mim. Foi Jesus que pagou por você. Foi um preço caro. Não foi o preço de bode, não foi o preço de boi, não foi o preço de sangue de animal nenhum. Foi o preço do sangue do Filho de Deus. Foi o preço do sangue de Jesus. Foi o sacrifício na cruz, foi o sangue vertido na cruz. Tudo já foi pago. Tudo já foi feito. Todo o sacrifício já foi feito. Noé não entrou naquela arca por mérito dele. Ele achou graça diante de Deus. Você não está aqui dentro porque você é bonito. Você não está aqui dentro porque nasceu numa família bonita. Você não está aqui dentro porque você é um homem de um caráter ilibado. Você está aqui dentro porque você era pecador e precisa de Deus. E Deus olhou para a tua vida e resolveu te dar graça. Você está aqui porque Ele te atraiu com laço de amor. Você não está aqui porque você é um bonitão, bom pregador, intelectual, cheiroso. Não.
Você está aqui porque você era perdido, desprezível, estava sem Deus, longe de Deus, sem esperança no mundo. E Deus te amou de tal maneira que entregou o Filho dele por mim e por vocês naquela cruz. E nos chamou com graça, favor imerecido. É por isso que nós somos igreja, por isso que nós estamos aqui. Para terminar, Mateus 24, do verso de número 36 ao 44. Vamos lá, para a gente terminar. Rodrigão, vamos louvar um. Ó, eu sei que foi paz. Já estava lá na agulha, né? Ô, rapaz, isso aí. Tem um tal de Espírito Santo que habita em nós, né, irmão? Que já bota aquela sintonia, né? Mateus 24. Oh, esse louvo é lindo, né? Então vamos louvar a graça de Deus. Mateus 24. Acharam? Verso de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi dito nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai-vos isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora vem. A hora vem. Vamos ficar de pé? Isso é graça, queridos. Talvez você entrou aqui e você já entregou sua vida para Jesus. Fala assim, pastor, eu já estou nessa arca. Eu já estou nessa arca. Então louve a Deus pela graça. Agradeça a Deus que nos nossos descaminhos, que nos nossos erros, Deus nos amou de tal maneira, sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou primeiro. Deus nos atraiu com laços de amor. E Ele pagou o preço para você estar aqui. Ele pagou o preço para você estar na eternidade com Ele. Ele pagou o preço para você ser chamado filho de Deus. Vamos louvar, irmão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Mais uma vez declare: eu sei que foi pago um alto preço Obrigado, Senhor. para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava
Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pela palavra da graça. Jesus, eu fico maravilhado ao ler a Tua palavra e reconhecer, Jesus, que não há em mim mérito algum, não há em nós mérito algum, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele nos dá a verdadeira imagem de quem nós éramos sem Deus, de quem nós éramos sem Cristo. Quando lá em Efésios capítulo 2, verso 1, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sem Cristo, estávamos mortos. Éramos exatamente como aquela geração de Noé. Comíamos, bebíamos, nos dávamos em casamento, mas estávamos mortos. Ainda que estivéssemos até mesmo rindo, estávamos mortos. Diz o apóstolo Paulo, a partir do verso 2, que nós éramos, por natureza, filhos da ira e da desobediência. Depois, no mesmo capítulo, ainda declara que estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, alheios às promessas de Deus sobre Israel. Nós éramos exatamente assim. Deus amado, ninguém podia, como ninguém ainda hoje pode, ninguém pode tomar de ti a salvação. Ninguém pode exigir de ti a eternidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém podia entrar pela janela da arca. Ninguém podia entrar pela lateral. Só há um caminho para a salvação, e o caminho é Jesus Cristo, é a porta estreita. Para entrar pela porta, tem que largar o orgulho, tem que largar a soberba. Para entrar pela porta, tem que dizer: eu preciso de Deus. Para entrar pela porta, tem que dizer: eu preciso de Cristo. Eu confesso a Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Jesus, muito obrigado, porque Tu abriu a porta para nós. Muito obrigado porque entramos nessa arca. Somos hoje Teus filhos, somos parte da Tua igreja, somos corpo de Cristo. Estamos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício feito naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, salva a nossa família, salva a nossa casa. Oh, Pai, coloca em nós um verdadeiro amor por aqueles que estão ainda se perdendo. Coloca em nós zelo pelas almas que se perdem. Renova a vida da nossa irmã Suian, que está à frente do Ministério de Evangelismo. Levanta, Deus, trabalhadores para caminhar com ela, para vidas que possam levar com ela, Deus amado, essa obra, esse trabalho que é árduo, de pregar, de falar, de anunciar. Deus, coloca em nós amor pelas almas, Pai. Perdoa-nos, ó Pai amado, porque andamos negligentes. Perdoa-nos, ó Pai, porque entramos na arca e demos de ombro para aqueles que não entraram ainda. Deus amado, nos levanta como uma geração que prega, como Noé era pregador da justiça. A sociedade se corrompia, mas ele pregava a justiça. A sociedade se corrompia, mas ele continuava íntegro, caminhava na Tua presença, andava com Deus. Ele fazia diferença. Pai, nós também queremos ser como esse homem. Queremos andar contigo, queremos ser luz e sal nessa terra, queremos exalar o bom aroma de Cristo. Então muda o nosso caráter, muda a nossa mente, muda a nossa sorte, muda os nossos caminhos, muda a nossa palavra, o nosso olhar. Muda, Deus amado, muda, arranca de nós, ó Deus amado. Perdoa, Deus amado, a nossa lascívia. Perdoa, Deus amado, em nós a mentira. Perdoa em nós a raiva, a ira, a maledicência. Perdoa, Deus, a nossa prostituição. Perdoa, Pai,
a nossa mesquinhez, a nossa arrogância, a nossa incredulidade. Perdoa, Pai. E faz de nós cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Pai amado, abençoa a Tua igreja, que essa palavra ecoe no nosso coração e traga salvação, traga transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Meu amado irmão, tome seu assento rapidamente. Eu já me avancei.